Juízes capítulo 11. Deus levanta Jefté. Iftá, Jefté, o gileadita, era um guerreiro hábil e corajoso. Sua mãe era uma prostituta e seu pai chamava-se Gileade. Versículo 2. A esposa de Gileade também lhe deu filhos que, quando cresceram, expulsaram Jefté, exclamando, não terás parte na herança do nosso pai, porquanto és filho da outra mulher. Versículo 3. Jefté fugiu para longe de seus irmãos e se estabeleceu na terra de Tobi. Reuniu em torno de si um bando de vadios que andavam com ele. Versículo 4. Ora, passado algum tempo, os amonitas fizeram guerra contra Israel. Versículo 5. E assim que os amonitas atacaram o povo de Israel, os anciãos de Gileade partiram à procura de Jefté na terra de Tobi. Versículo 6. Ao encontrá-lo, lhe pediram, vem depressa, sê o nosso comandante, para que respondamos com guerra ao ataque dos amonitas. Versículo 7. Contudo, Jefté indagou aos líderes de Gileade, ora, não fostes vós mesmos que me odiastes e me expulsastes da casa de meu pai? Versículo 8. Diante do que os chefes de Gileade afirmaram a Jefté, apesar disso, eis que agora estamos te fazendo um apelo. Vem conosco, combaterás os amonitas e serás nosso chefe, e também de todos os habitantes de Gileade. Versículo 9. Então Jefté declarou aos anciãos de Gileade, se me viestes levar de volta para casa a fim de combater os amonitas e para que Iavé os entregues na minha mão, então serei vosso comandante nesta missão. Versículo 10. E os chefes de Gileade prometeram, que o Senhor seja testemunha entre nós se não fizermos tudo como disseste. Versículo 11. Jefté partiu, pois, na companhia dos anciãos de Gileade. O povo o aclamou como chefe e comandante, e Jefté repetiu todas as suas declarações em Mispá, na presença do Senhor. O procedimento de Jefté. Versículo 12. Jefté mandou mensageiros ao rei amonita com a seguinte indagação, que há entre mim e ti para que venhas atacar a minha terra? Versículo 13. Ao que prontamente o rei dos amonitas respondeu aos mensageiros de Jefté, é porque Israel, quando subiu do Egito, se apossou da minha terra, desde Arnon até o Jaboque e até o Jordão. Agora, pois, devolve-me em paz o que tomastes à força. Versículo 14. Então Jefté enviou novamente mensageiros ao rei dos amonitas. Versículo 15. Esclarecendo-lhe, assim diz Jefté, o povo de Israel não se apossou da terra de Moabe, nem da terra de Amon. Versículo 16. Quando os israelitas saíram do Egito, foram pelo deserto até o Mar Vermelho, no Golfo de Acaba, e daí até Cádiz. Versículo 17. Nesta época enviou Israel mensageiros ao rei de Edom, solicitando, permite, por favor, que eu passe pela tua terra. Mas o rei de Edom recusou-se e nem quis ouvir mais nada. Então Israel enviou mensageiros com o mesmo pedido ao rei de Moabe, que da mesma maneira não consentiu. E por esse motivo Israel permaneceu em Cádiz. Versículo 18. Logo depois os israelitas viajaram pelo deserto e contornaram Edom e Moabe. Passaram a leste de Moabe e acamparam do outro lado do rio Arnon. Não entraram nas terras de Moabe, porquanto o Arnon estabelecia a sua fronteira. Versículo 19. Em seguida Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, em Esbom, e lhes rogou, deixa-me, por favor,
passar pela tua terra para chegar ao território que nos pertence. Versículo 20. Seom, no entanto, não confiou que Israel desejasse apenas atravessar as suas terras em paz, e por isso convocou todos os seus guerreiros, acampou em Jaza e atacou o povo de Israel. Versículo 21. Contudo, Yahvé, o Senhor Deus de Israel, fez com que os israelitas derrotassem Seom e todos os seus homens. E assim o povo de Israel conquistou todas as terras dos amorreus que viviam naquela região. Versículo 22. E conquistando-a por inteiro, desde o rio Arnon até o Jaboque e desde o deserto até o Jordão. Versículo 23. Agora que Yahvé, o Senhor Deus de Israel, expulsou os amorreus de diante dos israelitas, seu povo, serás tu que nos haverá de fazer sair da nossa terra? Versículo 24. Porventura não tomas posse daquilo que o teu Deus Camos te concede? Ora, do mesmo modo, tomaremos posse de tudo o que Yahvé, o vosso Deus, nos deu. Versículo 25. És tu algo superior a Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe? Contendeu ele alguma vez com Israel? Guerreou contra Israel algum dia? Versículo 26. Durante 300 anos, Israel tomou posse de Esbom, Aroer, as cidades e povos próximos aos limites do rio Arnon. Por que não os reconquistasses durante todos esses anos passados? Versículo 27. Portanto, não fui eu que errei ou pequei contra ti, mas tu sim agiste mal para comigo ao planejares guerrear contra o meu povo. Que Yahvé, o juiz supremo, julgue hoje entre os filhos de Israel e o rei dos Amonitas. Versículo 28. Entretanto, o rei Amonita sequer deu ouvidos às palavras que Jefté lhe mandara dizer. O voto e a vitória de Jefté. Versículo 29. Então o espírito de Yahvé, o Senhor, veio sobre Jefté e o dirigiu com poder a fim de que ele atravessasse as terras de Gileade e Manassés, passando por Mispá e Gileade, e daí avançou contra os amonitas. Versículo 30. E Jefté consagrou este voto ao Senhor. Se entregares os amonitas nas minhas mãos. Versículo 31. Aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando retornar da vitória sobre os amonitas, será oferecido ao Senhor, e eu o sacrificarei em holocausto. Observemos aqui nessa Bíblia de estudo, uma Bíblia King James atualizada, eu estarei lendo aqui o comentário. Um estudo profundo sobre a complexidade religiosa, social e psicológica de Jefté será muito útil. Versículos 1 ao 3. Jefté não conhecia bem a Torá, lei de Yahvé, o que cooperou para algumas decisões precipitadas e erradas. O sacrifício humano era um costume pagão, que infelizmente e desnecessariamente passou a ser conhecido pelos hebreus. O voto, entre parênteses, promessa a Deus, era uma tradição entre o povo de Israel. Contudo, não deveria ser frequente, muito menos feito de forma leviana, pois também não podia ser violado. Como nos ensina Jesus, melhor não, entre aspas, jurar, não fazer votos ao Senhor. Melhor não fazer votos ao Senhor. Mateus 5, 33 ao 37. O voto não é obrigatório para se conseguir um favor ou ajuda de Deus, pois Ele nos dá tudo o que necessitamos graciosamente, como um pai que ama e cuida bem de seus filhos. O voto não é obrigatório para se conseguir um favor ou ajuda de Deus. O favor de Deus ou ajuda, por que não? Porque Ele, Deus, já nos dá tudo o que necessitamos graciosamente, como um pai que ama e cuida bem de seus filhos, quando nós estamos buscando viver na presença dele, obedientes. A atitude submissa e agradecida da nossa alma
é a melhor adoração ao Senhor. Salmos 50, 23 e Hebreus 13, 15. A oferta de um ser humano em holocausto não é requerida por Yahvé, considerando que Deus sacrificou a si mesmo, na pessoa de seu Filho Jesus Cristo em nosso lugar. O voto que Deus mais aprecia é a completa dedicação de nossa alma e de nossas atitudes diárias a Ele, como um holocausto espiritual. Romanos 12, 1 ao 2. Não façamos como Jefté, nem como Orígenes de Alexandria, também conhecido como Orígenes, o cristão, um dos pais gregos da igreja do segundo século, um dos mais tradutores e comentaristas das escrituras de todos os tempos, que mutilou seus órgãos sexuais ao interpretar literalmente Mateus 5, 29. Então Jesus nos ensina, Mateus 5, 33, vamos ler, sobre votos e juramentos. Também ouvistes o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente teus juramentos ao Senhor. Versículo 34, entretanto eu vos afirmo, não jureis de forma alguma, nem pelos céus, que são o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado onde repousam seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Versículo 16, e não jures por tua cabeça, pois não tens o poder de tornar um fio de cabelo branco ou preto. Versículo 37, seja porém o teu sim, sim, e o teu não, não, o que passar disso vem do maligno. Então, como nos ensina Jesus, melhor não jurar, melhor não fazer votos ao Senhor. Mas se nós observarmos aqui, é uma ordenança do Senhor Jesus, porque ele falando, entretanto eu vos afirmo, não jureis de forma alguma, nem pelos céus, que são o trono de Deus, nem pela terra, onde, por ser o estrado onde repousam os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jureis por tua cabeça. Veja aqui, ó. Então, o comentário fala que é melhor não fazer votos. Jesus não está falando que é melhor não fazer, é uma ordenança. Entretanto, eu vos afirmo, não jureis de forma alguma, nem pelos céus. Então não jureis de forma alguma, fazer voto e juramento. Então o nosso entendimento é esse, o que Jesus falou é lei. Veja aqui, no Antigo Testamento, os juramentos em nome do Senhor eram obrigatórios em determinadas ocasiões, quando a palavra necessitava de um fiador idôneo ou mesmo diante de um voto. A quebra da palavra empenhada era um ato sujeito às penas da lei. Êxodo 27, Levítico 19, 12, Deuteronômio 10 ao 19. Deus era e é o juiz onisciente de toda a falsidade, tão certo como o Senhor vive. 1 Samuel 14, 39. Essa ênfase na santidade dos votos ocorria devido à falsidade costumeira entre as pessoas em seus acordos cotidianos. Jesus ensina que o verdadeiro cristão deve ser autêntico e sincero em suas afirmações, afastando-se de toda a ambiguidade e falsidade comuns neste mundo controlado pelas forças do diabo. Voltando em Juízes, então nós lemos aqui, o voto, a promessa a Deus era uma tradição entre o povo de Israel. Contudo, não deveria ser frequente, muito menos de forma leviana, pois também não podia ser violado. Agora, como Jesus ensina a não jurar, não fazer votos ao Senhor, foi onde nós lemos Mateus 5, 33 ao 37. O voto não é obrigatório para se conseguir um favor ou ajuda de Deus, pois Deus nos dá o que necessitamos graciosamente. Se andamos na presença, se somos obedientes, o Senhor nos mantém, o Senhor nos sustenta, né? Como um pai amoroso que ama, que cuida bem de seus filhos. Mateus 7, 39. Melhor dizendo, Mateus 7, 9.
ou qual dentre vós é o homem que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe entregará uma cobra? Assim, se vós, sendo maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará o que é bom aos que lhe pedirem. Portanto, tudo quanto quereis que as pessoas vos façam, assim fazei vós também a elas, pois esta é a lei e os profetas. Jesus explica que o bem e o mal têm às vezes certa semelhança inicial, podendo enganar alguém ingênuo ou desinformado. A pedra, porque se nós lermos aqui atrás, versículo 7, pedi e vos será concedido, buscai e encontrareis, batei e a porta será aberta para vós, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate se lhe abrirá. Versículo 9, ou qual dentre vós é o homem que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe entregará uma cobra? Veja aqui, a pedra a que Jesus se refere era parecida com os pães orientais da época. Eram redondos, achatados e endurecidos, parecia uma pedra. Por isso o pão suportava longas viagens e era quebrado para ser servido. A cobra peçonhenta é semelhante às enguias comestíveis, as enguias comestíveis apreciadas pela culinária da época. Aí agora, o Senhor é Pai, bondoso, e fica feliz em dar os presentes, entre parênteses, dádivas, que seus filhos lhe pedem. Mas só Ele sabe o que é realmente bom para cada um de nós. Somente Ele sabe o que realmente é bom para cada um de nós. E se Ele sabe realmente o que é bom para cada um de nós, então não há necessidade de fazer de juramento, fazer votos ao Senhor, pois Ele nos dá tudo o que necessitamos realmente, de forma graciosa. Deus é bom, mas Ele exige obediência. Aí Tiago 1,5, se alguém de vós tem falta de sabedoria, rogai a Deus, que a todos concede liberalmente com grande alegria. Todavia, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Não imagine tal pessoa que assim receberá coisa alguma do Senhor, pois é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos. Está vendo? Todavia, peça com fé, sem duvidar, sem sombra, pois quem crê com reservas, está vendo? Quem crê com reservas não recebe nada. Quem crê com reservas é semelhante à onda no mar, agitada, não sai do lugar. Não imagine que tal pessoa que assim receberá coisa alguma do Senhor. Todavia, peça com fé, pedir sabedoria, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas, com certeza não receberá nada do Senhor. Voltando em Juízes, então nós lemos o versículo 31, aí nós lemos o comentário, e agora voltando, versículo 32, então Jefté partiu para o combate com os amonitas, e o Senhor os entregou a todos em suas mãos. Versículo 33, ele tomou posse de 20 cidades, desde Aroer até os arredores de Minite, chegando a Abel Queramim, Abel Queramim. Abel Queramim, Abel Queramim. E, desta forma, os amonitas foram dominados pelos filhos de Israel. Versículo 34. Assim que Jefté retornou à sua casa em Mispá, sua filha saiu ao seu encontro, dançando de alegria ao som de tamborins. E ela era sua única filha. Jefté não tinha nenhum outro filho ou filha. Versículo 35. No instante em que a viu, rasgou suas vestes e exclamou com um brado de dor: Oh não! Ah, minha alma, minha amada filha! Oh não! Ah, minha amada filha! Estou terrivelmente aflito e desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso deixar de cumprir. Versículo 36. E a filha, compreendendo, lhe afirmou, Meu pai, tu assumiste esse compromisso com Yahvé.
Trata-me, pois, de acordo com o que prometeste, porquanto o Senhor concordou em te vingar de teus inimigos, os amonitas. Versículo 37. Em seguida, ela acrescentou, concede-me, meu pai, apenas isto, deixa-me partir com algumas amigas por 2 meses. Vagarei e lamentarei pelas colinas da companhia das minhas amigas, pois jamais saberei o que significa casar e ser mãe. Versículo 38. Vai, assentiu o pai, e deixou que ela fosse por 2 meses. Ela se foi, portanto, com suas amigas, caminhando sem rumo pelos montes, chorando e lamentando, porque nunca poderia formar uma família. Deixa eu ler novamente. Vai, assentiu o pai, e deixou que ela fosse por 2 meses. Ela se foi, portanto, com suas amigas, caminhando sem rumo pelos montes, chorando e lamentando, porque nunca poderia formar uma família. Versículo 39. Passados os 2 meses propostos, ela voltou à presença do pai, e ele fez com ela o que havia prometido por meio do voto. Assim ela morreu virgem. Desde então nasceu uma tradição entre as mulheres israelitas. Versículo 40. De saírem as moças durante 4 dias todos os anos, para juntas lamentarem o ocorrido com a filha de Jefté, o gileadita. Agora eu vou ler ao meio da Revista Corrigida e a referência cruzada que ela indica. Versículo 1 de Juízes 11. Jefté livra os israelitas. Era então Jefté o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefté. Agora vamos ler a referência cruzada aqui no Novo Testamento, Hebreus 11, 32. Quantos exemplos mais darei? Infelizmente não disponho de tempo para falar sobre a devoção de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais por intermédio da fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, receberam o cumprimento das promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, foram libertos do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos nas batalhas e puseram em retirada exército estrangeiro. Você veja aqui que na versículo 32 Jefté está aqui, né? Quantos exemplos mais darei? Que é aqui na galeria, né, do herói, a fé heróica de Moisés, está falando aqui, capítulo 11 de Hebreus. Voltando lá, vamos ler também o versículo 8 de Juízes, agora na Almeida Revista Corrigida, e depois também a referência cruzada. Versículo 8. E disseram os anciões de Gileade a Jefté: por isso mesmo tornamos a ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nos sejas por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Agora a referência cruzada está indicando Lucas 17. Vamos abrir lá, Lucas 17, versículo 4. Está escrito: se contra ti pecar 7 vezes ao dia, e por 7 vezes vier a ter contigo, dizendo: arrependo-me do que fiz, perdoa-lhe. Diante disso pediram os apóstolos ao Senhor: aumenta a nossa fé. Veja o comentário. A palavra original aqui traduzida por repreende-o, tem o sentido de corrigir com amor. Jesus ensina que seus seguidores devem perdoar tudo em todos e sempre, mas nessa condição, quando a pessoa vem pedir perdão. Como cristãos temos não somente a obrigação, mas o poder de perdoar o arrependido, assim como Deus perdoa o arrependido, com arrependimento sincero. Apesar de todas as dificuldades para cumprir esse mandamento do Senhor,
Apesar de todas as dificuldades para cumprir esse mandamento do Senhor, sua prática produz enormes, profundas e eternas bênçãos. Evidentemente, a fé é tão essencial para perdoar quanto para pedir e receber perdão. Evidentemente, a fé é tão essencial para perdoar quanto para pedir e receber perdão.